Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Conforme nos aproximamos da Páscoa, é uma ocasião de nos examinarmos a nós próprios. Como lemos em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28, diz: Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Irmãos, num sermão anterior, eu falei acerca deste ponto de nos examinarmos espiritualmente. E lemos também no versículo 29, que diz: Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E eu também expliquei que o corpo significa ambos, o corpo físico e o corpo espiritual. E por isso temos um simbolismo físico e espiritual de discernir o corpo de Cristo. Eu hoje quero abordar um ponto acerca de discernirmos o corpo, e isto é, acerca de quando é que fisicamente observamos a Páscoa. Pois, se não estamos a discernir o corpo e a entender o corpo de Cristo corretamente, podemos estar a observar a Páscoa no dia errado. E então não estamos corretamente discernindo o corpo de uma maneira física. Ora, um problema que acontece entre muitas pessoas que entendem que a Páscoa deve ser observada de acordo com o calendário hebraico, alguns decidem que a Páscoa é para ser observada no dia 15. É bem claro que a Páscoa deve ser observada no dia 14. E hoje, queridos irmãos, eu quero estudar este ponto claramente da Bíblia, extraindo da Bíblia que a Páscoa é no dia 14 e não no dia 15. Para isso, queridos irmãos, vamos começar a observar as instruções ou os princípios mencionados no Antigo Testamento e depois vamos observar o exemplo de Jesus Cristo e a instrução de Paulo. Então comecemos então em Êxodos capítulo 12. Êxodos capítulo 12. Em Êxodos capítulo 12 vemos aí a instrução da Páscoa. Vejamos então, começando no versículo 2. Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro do mês. E depois lê-se no versículo 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. E vê-se aí que eram para selecionar o cordeiro ao dia 10 desse mês. Depois lê-se no versículo 4 que se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, conforme cada um puder comer, por aí calcularás quantos bastem para o cordeiro. E então vê-se aí que o cordeiro era claramente para ser na casa, nas famílias, e eles então comiam esse cordeiro e compartilhavam se fosse uma família pequena, para compartilhar o cordeiro com o vizinho mais próximo. Versículo 5 diz que o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Sim, podia ser um cabrito. Um cordeiro
ou um cabrito. Claramente não era um touro. E você vai dizer, claro que não era um touro. Mas pensem, porque vou mencionar esse ponto, um bocadinho mais adiante. E depois diz assim, no versículo 6, e guardareis até ao 14º dia deste mês. Então, selecionam este cordeiro e guardam o cordeiro até ao dia 14º. Não é até ao dia 13º. Se ainda fosse o dia 13º, não faziam nada com ele. Mas no dia 14º, então, é o que diz assim, que e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Isto então é ao início do dia 14, porque têm guardado, então é à espera pelo dia 14. Logo que o dia 14 começa, que é depois do pôr do sol, ao pôr do sol, ao crepúsculo da tarde, isto é, antes de ficar noite, isto é, o sol se pôs, e temos aqui este lusco-fusco, aquele crepúsculo da tarde, já começa a tornar a ficar escuro, mas ainda não é noite, é o crepúsculo da tarde. Então diz assim que vão imolar, isto vão sacrificar este cordeiro a essa hora, isto é, ao início do dia 14. Vê-se que isto tudo parece bem claro, mas pessoas fazem argumentos acerca disto tudo, irmãos. Fazem argumentos. Mas vamos continuar a ler. No versículo 7. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E por isso, nas casas que comerem, nas casas em que a família está, nas casas que estão, vão pôr, então, este sangue à volta das casas. Então, ora, se era um cordeiro para ser compartilhado por mais de uma família, por exemplo, imolaram o cordeiro numa casa e depois comiam nas casas em que o comiam. Ponham o sangue nas casas em que o comiam. Vê-se aqui, começamos a ver o foco agora está a ser acerca de comer. O foco está a ser acerca de comer. E então, e comiam nas casas. Comiam nas casas. Vê-se também no versículo 8. Naquela noite. Então está a falar à mesma noite. Quer dizer, ao crepúsculo da tarde e agora está a falar na noite. Quer dizer, vem o crepúsculo ao início do dia 14 e agora na mesma noite. Diz assim, naquela noite, nesse mesmo dia 14, comerão a carne assada no fogo. Notem outro ponto importante. É assada. Não era cozida, não era posta num grande panela e com molho, cozida com molho ou coisa assim. Não, era assada no fogo. Com pães asmos, simbolizando, está claro, porque o nosso Cordeiro Pascal é Jesus Cristo, pães asmos, Jesus Cristo não tinha pecado, simbolicamente, asmos representa sem ter fermento, isto é, sem ter pecado, e as ervas amargas a comerão, porque estavam no Egito, a vida era amarga, e nós estamos neste mundo, que digamos assim, é um mundo de sacrifícios, é um mundo espiritual, um Egito, em que nós também sofremos e temos aflições, com ervas amargas. E a comerão. Vê-se a palavra comer mais 2 vezes aqui no versículo 8. A ênfase, uma vez mais, é em comer. E por isso vemos que havia muitas coisas a fazer. Muitas coisas a fazer. Vejam, por exemplo, também, no versículo 9. Vejam, não comereis do animal nada cru, nem cozido em água. Vemos, não era cozido em água, porém assado ao fogo. Muito claro, assado ao fogo.
cabeça, as pernas e a fresura. Diz assim, nada deixareis dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-ás. Quer dizer que, se não, há alguma coisa que não comeram, por exemplo, a cabeça, ou os ossos, ou coisa assim, não podem deixar até a parte da manhã. Tem que queimar isto. E por isso então tinham que continuar com esse fogo para queimar tudo, destruir tudo. E depois vejam aqui no versículo 11. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão, comê-lo-ás à pressa. É à pressa, isto é consenso de urgência. É a Páscoa do Senhor. É a Páscoa. Por isso, vemos aqui que nessa mesma noite, é o que vemos aí naquela noite, versículo 8, então tinham que matar o cordeiro, tinham que pôr o sangue à volta das portas, tinham que o comer, nessa noite tinham que queimar tudo, nada podia ficar pela manhã, e isso ainda era nesse mesmo dia da Páscoa. Já é a Páscoa do Senhor, era tudo nesse dia. Começa do pôr do sol, estamos a ver agora a parte da noite e depois tem a parte do dia, esse dia 14. E continuando então a ler, vejam por exemplo aqui no versículo 22. Vejam também no versículo 22. Tomai um molho de hisopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e as suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Está aqui a explicar em mais detalhe como pôr o sangue na porta. E depois diz, nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Não saia da porta da casa até pela manhã. Tem que ficar em casa essa noite toda. E vemos que havia muitas coisas a fazer e vimos também que a ênfase era, está a sublinhar aqui acerca de comer e não saírem de casa. Ora, continuando então, no versículo 24 e 25. Versículo 24 e 25. 24 e 25. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. Está a falar isto. Esta cerimónia de comerem, guardai, lembrem-se desta cerimónia de comerem um cordeiro, ou parte de um cordeiro. Lembrem-se disto. Para vós e vossos filhos, para sempre. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito de comer, porque a ênfase aqui era em comer esta carne, que era simbolizando o cordeiro do Senhor. E quando os vossos filhos o perguntarem que rito é este, respondereis, é o sacrifício da Páscoa. É simbólico, é a cerimónia deste. Que rito é este? É o sacrifício da Páscoa. É este simbolismo. A Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Então vemos que aqui era uma cerimónia especial, uma memória anual do Senhor passar por cima. Diz assim, em que o Senhor passou por cima das casas dos filhos de Israel. A palavra passar por cima é uma palavra, ou digamos estas palavras, passar por cima, é de onde é que a palavra Páscoa é originada. É uma originada deste passar por cima.
que o Senhor passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito. E depois vê-se também no versículo 28. E diz assim: E foram os filhos de Israel e fizeram isto como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. Assim fizeram. Irmãos, isto é um milagre. Assim fizeram. Os israelitas, que eram rebeldes, que vimos pela história que não obedeciam, nesta ocasião obedeceram. Fizeram como o Senhor ordenara. Milagre dos milagres. Obedeceram. Mas continuando então, vemos aqui que no versículo 29, veja então aqui no versículo 29, e aconteceu que à meia-noite, feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava no seu trono, até o primogênito cativo que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Feriu o Senhor à meia-noite o primogênito dos egípcios e dos seus animais. Mas o Senhor tinha passado por cima das casas dos filhos de Israel, no Egito. Porquê? Porque tinham o sangue nas portas. E isto era por causa do sacrifício da Páscoa ao Senhor. E por isso vemos aqui alguns pontos, irmãos, que a Páscoa foi à meia-noite, digamos assim, literalmente a Páscoa, o passar por cima foi à meia-noite. Está claro? Do dia 14. Não é? Do dia 14. Vejam, continuem aqui, vamos voltar a Êxodo 12, mas leiam agora temporariamente Números 33. Números 33. Isto é para aquelas pessoas que duvidam que, não, a Páscoa é no dia 15. Que os irmãos não é. Mas vejam, por exemplo, em Números 33, versículo 3. Diz assim: partiram, pois, isto é, os israelitas, de Ramsés, isto era da região onde estavam no Egito, no 15º dia do primeiro mês. Partiram do Egito, da área onde estavam, no dia 15. No dia seguinte ao da Páscoa. Partiram no dia 15, foi o dia seguinte ao da Páscoa. Quer dizer, a Páscoa foi no dia 14. Não é? Partiram no dia 15. A Páscoa, então, foi no dia 14. Saíram os filhos de Israel corajosamente aos olhos de todos os egípcios. Começaram a sair do Egito, de Ramsés, no dia 15, no dia depois da Páscoa, que foi o dia 14. E eles saíram quando? A que horas? Vamos voltar então agora a Êxodos, capítulo 12, onde estávamos há pouco, mas vamos ler agora versículo 42. Êxodos 12, versículo 42. Esta noite se observará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem todos os filhos comemorar nas suas gerações. Eles saíram à noite. Saíram à noite. Vê-se, é o que diz no versículo 41, ao fim do versículo 41, diz assim: todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito esta noite. Como lemos em Números 33, versículo 3, foi no dia 15. E lemos aqui em Êxodos
12, 41 e 42, que saíram à noite do dia 15. Então, vejamos. À noite do dia 14, mataram o cordeiro. Quer dizer, depois do pôr do sol do dia 14, mataram o cordeiro, puseram sangue nas portas. À meia-noite, o Senhor passou por cima da casa dos israelitas. Eles não podiam sair de casa até pela manhã. Durante a manhã, durante a parte do dia, eles tiveram que preparar e sair, porque o rei, o faraó, disse: saiam daqui, saiam. Então, imagine, 3 milhões de pessoas organizaram-se para sair. Pediram coisas dos egípcios e deram coisas a eles. E então, levou, digamos assim, um certo número de horas para se organizarem e saírem, para se porem juntos e disseram que foram organizados bem, cada grupinho dentro das suas próprias tribos, com as suas próprias bandeiras das tribos, e então saíram ordenadamente. E então saíram na noite do dia seguinte. Foi ao início do dia 15. Essa é a noite, diz aqui, para ser observada, ou para ser muito observada, ou muito guardada. Nós guardamos essa noite, hoje em dia, na Igreja de Deus. Nós observamos a Páscoa na noite ao início do dia 14 e na noite ao início do dia 15. É a noite para ser observada ao Senhor. Queridos irmãos, isto torna-se muito claro. Torna-se muito claro. Por isso, vemos, a Páscoa foi no dia 14. E o significado técnico de passar por cima foi à meia-noite do dia 14. Irmãos, se algum de vocês começa a pensar que comeram, ou digamos assim, mataram o cabrito ao fim do dia 14, lá para o fim do dia 14, e depois tiveram que pôr o sangue, depois tiveram que comer, e depois só à meia-noite é que o Senhor passou por cima, então seria à meia-noite do dia 15. Então a Páscoa seria no dia 15. Mas vimos que a Páscoa é no dia 14. E eles saíram do Egito no dia 15, à noite. Por isso a Páscoa teve que ser a comer, matar o cabrito, e comer o cabrito teve que ser na noite anterior. Porque tinham que ter matado o cabrito antes de pôr o sangue nas portas e antes do Senhor passar por cima da casa deles, que foi à meia-noite. Vejam, por favor, em Números 28. Números 28. Números 28. Versículo 16. Números 28, versículo 16. Acho que isto é muito claro, irmãos, mas quero fazer absolutamente claro, porque este assunto causou divisões entre certas pessoas espalhadas à volta do mundo na Igreja de Deus. E por isso temos que explicar isto claramente, para não haver dúvidas. Vejam Números 28, versículo 16. No primeiro mês, isto é o Nissan, ou Abib, aos 14 dias do mês, ao dia 14 do primeiro mês do calendário hebraico, é a Páscoa do Senhor. É a Páscoa do Senhor. Versículo 17. Aos 15 dias do mesmo mês,
haverá festa 7 dias, se comerão pães asmos. A partir do dia 15, por 7 dias, é a festa dos pães asmos. Queridos irmãos, isto é super claro. A Páscoa é no dia 14. Lê-se aqui em Números 28, versículo 16. E o dia 15 foi o dia em que começaram a sair do Egito, como lemos em Números 33, versículo 3. Queridos irmãos, a Bíblia é muito clara em que diz que a Páscoa é no dia 14 e que começa ao crepúsculo da tarde. Isto é ao início desse dia, da maneira que Deus vê os dias, de pôr-do-sol a pôr-do-sol. E por isso, essa Páscoa, o dia 14, e matarem o cordeiro tinha que ser ao início do dia 14 e não ao fim do dia 14. Algumas pessoas perguntam, então o que é que podemos dizer acerca de Deuteronômio 16? Então, vimos claramente de Êxodos e vimos com a lei, lendo em Números, que a Páscoa é no dia 14 e saíram do Egito, começaram a sair no dia 15. Isso é muito claro. Mas algumas pessoas têm perguntas acerca de Deuteronômio, capítulo 16. Então vamos ver Deuteronômio, capítulo 16. Mas antes de ir ver isso, vamos ver Deuteronômio, capítulo 12. Deuteronômio, capítulo 12. Em Deuteronômio 12 diz, versículo 13 a 14, diz: guarda, não ofereças os teus holocaustos em todo lugar que vires. Sim, isto são os holocaustos, as ofertas, os sacrifícios ao Senhor. A Bíblia fala basicamente 5 grupos em Levíticos capítulo 1, 2, 3, 4 e 5. Vemos esses 5 grupos de sacrifícios. E diz assim, mas não ofereças os teus holocaustos em todo lugar que vires. Não podes oferecer esses sacrifícios onde quer que te apeteça, mas no lugar que o Senhor escolher, numa das tuas tribos, ali oferecerás os teus holocaustos e ali farás tudo o que te ordeno. E o local que venha a ser conhecido, reconhecido ou escolhido por Deus para isto, foi quando tomaram posse de Israel, de Jerusalém, foi nessa região, que foi da tribo de Judá. Foi numa das tribos, que foi Judá, e na cidade foi Jerusalém, onde está o templo. Inicialmente estava o tabernáculo, e depois, sim, tinham que oferecer onde estava o tabernáculo, e depois ofereceram quando estabeleceram o templo aí, no período de Salomão. Ora, vê-se que não era para oferecer os sacrifícios em qualquer local, mas esses sacrifícios são desse grupo de 5 sacrifícios de Levíticos, e a Páscoa por si própria era, digamos assim, uma cerimónia diferente. Por isso é que acabamos de ler há pouco, em Êxodo 12, versículo 24, que diz assim: guardai, pois, isto por estatuto. Não está a dizer que é um sacrifício, se guardais isto, mas diz que é em memória. Porquê é que fazem isto? Que rito é este? É um memorial, é uma memória do sacrifício da Páscoa do Senhor. Porque o verdadeiro sacrifício da Páscoa, o nosso cordeiro pascal, é Jesus Cristo. E ele sofreu e morreu nesse dia, exatamente nesse dia, no ano 31 depois de Cristo, ou da era corrente. Queridos irmãos, isto é importante entendermos. Quando discernimos o corpo de Cristo,
discernimos quando é que ele morreu e por isso celebramos a Páscoa no dia correto. Não só no dia em que ele morreu, mas no dia em que ele foi traído e sofreu e morreu, porque aconteceu isso tudo nesse mesmo dia. Então vamos ver Deuteronômio capítulo 16. Eu disse que íamos ver Deuteronômio capítulo 16. Então vejamos. Está a falar acerca da Páscoa. Diz que guardarás o mês da Abib, ou Nissan, que é o primeiro mês do calendário, e celebrarás a Páscoa. Okay? E depois diz, então sacrificarás como oferta de Páscoa ao Senhor, teu Deus, do rebanho e do gado. Então vemos aqui um sacrifício que tem que sacrificar como oferta, mas que era um sacrifício do rebanho e do gado. Ora, do rebanho seria um cordeiro ou um cabrito, e do gado seria um touro. Por que é que eu digo isso? Porque lemos em Números 28, então mantenham o dedo aí em Deuteronômio 16, vamos ler Números 28, versículo 19. Números 28, versículo 19 diz: está aqui a falar, estão a falar começando no versículo 16, no primeiro mês ao 14 é a Páscoa, e depois diz, haverá santa convocação no primeiro dia, porque diz, aos 15 dias do mês haverá festa, 7 dias se comerão pães asmos. E diz, no primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma hora servil fareis, isto é, no dia 15, ou ao fim do dia 14, ao início do dia 15, okay? Mas apresentareis, isto é, durante os dias de pães asmos, oferta queimada em holocausto ao Senhor, 2 novilhos e um carneiro, e 7 cordeiros de 1 ano. Então vemos aqui uma oferta que é ambas do rebanho e do gado. Porque diz aqui, oferta queimada em holocausto ao Senhor, 2 novilhos, um carneiro e 7 cordeiros. 2 novilhos, isto é, touros pequeninos, novilhos. E por isso, como estava a dizer, voltando então a Deuteronômio, capítulo 16, versículo 2, está a dizer, como oferta de Páscoa ao Senhor, teu Deus, do rebanho e do gado, no lugar que o Senhor escolheu para ali fazer habitar o seu nome. Ora, vimos em Números 28, versículo 19, que está a falar de um sacrifício agora, ao início dos dias de pães asmos, e então vê-se que a palavra Páscoa foi usada como um coloquialismo que estava a referir-se já ao início do dia 15, ao fim do dia 14. Sim, ao fim do dia 14. Então, ao fim do dia 14, faziam esta oferta para o dia 15. Geralmente faziam isso às 3 da tarde para ser a oferta. Então seria, sim, na Páscoa, mas seria uma oferta que já era para o início do dia 15. Vejam, por exemplo, também no versículo 7 de Deuteronômio 16. Versículo 7 diz: então cozerás e comerás no lugar do Senhor. Vão cozer esta comida. Não é assada. Vai ser cozida. Vai cozida. Não é assada. No fogo. Lembram-se em Êxodo, capítulo 12, versículo 8 e 9, o cordeiro era para ser assado no fogo. Mas este aqui é cozido. E por isso estamos a falar de um sacrifício diferente. E vejam também aqui no versículo 6.
senão no lugar do Senhor, teu Deus, escolher para fazer habitar o seu nome, ali sacrificarás a Páscoa, este sacrifício ao fim da Páscoa, à tarde, ao pôr do sol, ao tempo em que saíste do Egito. Quando é que saíste do Egito? No dia 15. Por isso, à tarde, ao fim do dia 14, à tarde, ao pôr do sol, então vais, que então é o início do dia 15, que é o dia que saíste do Egito. E por isso vemos que, em primeiro lugar, que isto não foi à hora em que a Páscoa foi, o cordeiro da Páscoa foi imolado ou sacrificado, porque isso foi, digamos assim, praticamente 24 horas antes, no dia 14. Isto foi ao início do dia 15. E por isso, esta palavra Páscoa é mais um coloquialismo, tal como hoje os judaicos usam o nome Páscoa no dia 15. Mais um coloquialismo. Porque a Páscoa é no dia 14, como vimos. E por isso vê-se claro que este sacrifício não era o sacrifício ao início do dia 14, mas era o sacrifício ao fim do dia 14, ao início do dia 15. Por isso é um sacrifício diferente. Vemos que este sacrifício era para ser cozido e não assado. Vemos que este sacrifício incluía gado. Incluía uma oferta, rebanho e do gado. Mas o cordeiro da Páscoa era do rebanho, não era do gado. E por isso vemos aqui, Deuteronômio, capítulo 16, está a falar do sacrifício no dia seguinte. Não é do dia 14, mas não é ao início do dia 14, que está a falar aqui em Deuteronômio 16, mas está a falar ao sacrifício ao fim do dia 14 e início do dia 15. Então, queridos irmãos, vimos claramente que a Páscoa é no dia 14. Vimos claramente que sim, havia sacrifícios outros dias, e este aqui em Deuteronômio 16 está a falar ao início do dia 15, que diz assim, ao tempo em que saíste do Egito, como se lê no versículo 6. Saíram do Egito no dia 15. Mas, uma vez que vimos isto claramente do Antigo Testamento, a pergunta agora é, o que é que Jesus Cristo fez? O que é que Jesus Cristo fez? Vejam então em Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Em Lucas capítulo 22, vamos ler primeiro, versículo 8, e diz assim, Lucas 22, versículo 8, diz assim, Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo, ide preparar-nos a Páscoa, para que a comamos. O ponto aqui é para comer a Páscoa. Não era para sacrificar, é para comer. Era este rito de comer a Páscoa, que era o que faziam no Antigo Testamento. E Jesus Cristo cumpriu o Antigo Testamento e depois mudou os símbolos para o Novo Testamento, isto é, para a Nova Aliança. Vejam também no versículo 11. E Jesus Cristo disse, e dizei ao dono da casa, o mestre manda perguntar-te, onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Qual é o quarto? Qual é a sala? Qual é o salão? Na tua casa onde vamos comer a Páscoa. A Páscoa para ser comida na casa, numa casa. Neste caso, dele com os discípulos. Vejam também no versículo 15. Então, diz assim, no versículo 15, Jesus disse, tenho desejado ansiosamente comer, uma vez mais, a ênfase é em comer convosco esta Páscoa. Vê-se que Jesus Cristo observou a cerimónia da Páscoa. Está claro, foi antes de ele morrer. Está claro.
E depois diz assim, antes do meu sofrimento. Porque ele, então, essa noite, foi traído, sofreu essa noite e durante a parte da manhã e aí até às 3 da tarde. Ele então foi posto na cruz, ou crucificado, como se diz, ou no madeiro. E então ele foi crucificado e morreu cerca das 3 da tarde, ainda do dia 14. Vês então que ao início do dia 14, ele começou a celebrar esta ceia, digamos assim. Esta Páscoa. Comeu com eles a Páscoa. Antes do seu sofrimento. Depois diz que nunca mais a comerei. Quer dizer que esta vai ser a última vez da ceia. Quer dizer, daqui adiante ele mudou os símbolos para nós. Os símbolos para a nova aliança. Depois de ter comido. Isto é, depois de cear. Mudou os símbolos. Como leem, por exemplo, no versículo 20 de Lucas 22, diz, depois de cear, semelhantemente, mudou o símbolo do pão e mudou o símbolo, depois de cear, mudou o símbolo para o vinho também. E por isso vê-se aqui, irmãos, que Jesus Cristo observou a cerimónia da Páscoa. Como foi, digamos assim, instruída ou mandada no Antigo Testamento. E ninguém questionou ou perguntou, mas tu estás a observar a Páscoa no dia errado, estás a fazer isso um dia antes. Porque Jesus Cristo diz, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa. Não era uma refeição qualquer, era a Páscoa. Porque haviam muitos judeus que observavam a Páscoa, a cerimónia, no dia 14. Sim, havia judeus que observavam no dia 15. Nomeadamente, os fariseus observavam no dia 15 e os saduceus observavam no dia 14. E Jesus Cristo seguiu a instrução do Antigo Testamento e observou no dia 14. E a Escritura diz, os discípulos perguntaram, aonde queres que eu vá preparar para ti a Páscoa para comeres? Lê-se aí no versículo 8 e 9. Diz assim, perguntaram, onde queres que a preparemos? Isso é Lucas 22. Também lê a mesma coisa em Mateus 26, 17. Lê-se a mesma coisa em Marcos 14, 12. E depois lemos no versículo 13 de Lucas 22, versículo 13. E diz assim, e indo tudo, encontraram como Jesus lhes dissera e prepararam a Páscoa. Prepararam para a refeição. Se alguém sacrificou o cordeiro, o carneiro, mas quem? Não está mencionado. O foco aqui está em comerem a Páscoa. Por isso, irmãos, vê-se muito claramente que Jesus Cristo observou a Páscoa no dia 14, ao início do dia 14, porque ele foi antes dele morrer. Porque ele morreu mais tarde, no dia 14, às 3 da tarde. Vejam também em Lucas, capítulo 22, versículo 14. Diz, chegada a hora. Queridos irmãos, não é só chegado o dia, mas chegada a hora. Jesus Cristo comeu a Páscoa quando a hora chegou. Aquela hora depois do pôr do sol, ao início do dia 14. Ele teve cuidado de celebrar ou comer a Páscoa com eles à hora correta do dia 14. Ele comeu. Não diz que ele sacrificou o cordeiro, diz que ele comeu a Páscoa. Depois vemos que Jesus Cristo mudou os símbolos. Sim, mudou os símbolos. Ele mudou o símbolo, que introduziu depois o pão, depois
da ceia, como lemos no versículo 20, introduziu o pão e o vinho. E antes disso, como sabemos, e como lemos em João 13, também introduziu o lava-pés. Queridos irmãos, este foi o exemplo de Jesus Cristo. Vimos no Antigo Testamento que a Páscoa foi observada no dia 14, claramente que a celebração foi ao início do dia 14, à meia-noite do dia 14, é que o Senhor passou por cima da casa dos egípcios. E depois vimos que não podiam sair de casa até amanhecer, no dia 14. Depois tiveram que sair rapidamente e então acabaram por sair depois do pôr do sol, ao fim do dia 14, ao início do dia 15, que foi quando saíram do Egito, e por isso é a noite muito observada ou muito memorável. Vimos isso no Antigo Testamento. Vimos no Novo Testamento o exemplo de Jesus Cristo, que ele observou a Páscoa antes de morrer. E nem ninguém disse, criticou, olha, estás a observar no dia errado. Porquê? Porque ele observou a Páscoa no dia 14. Ele depois foi traído no dia 14. Depois sofreu no dia 14 ainda à noite e no dia 14 durante a parte do dia. E à tarde do dia 14 então morreu. Tudo no dia 14. Então vejamos a instrução de Paulo. O que é que Paulo recebeu do Senhor? Isso lemos em 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11. Começamos a ler no versículo 23. Porque eu recebi do Senhor. Paulo recebeu do Senhor o que também vos entreguei. E quando é que ele recebeu isto do Senhor? Está claro, depois de Paulo ter sido convertido, que foi vários anos depois do Senhor ter morrido, e vemos que, quando estudamos Gálatas e outras epístolas, vemos que Paulo teve visões e instrução direta do Senhor. E diz que eu recebi do Senhor. Isto é depois de Jesus Cristo ter morrido, ter ressuscitado, vários anos depois. Ele recebeu de Jesus Cristo esta instrução. A instrução para este período da Nova Aliança, do Novo Testamento. E recebeu do Senhor que o Senhor, Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão. E o Senhor disse isto, fazei isto em memória de mim. Queridos irmãos, a instrução que o Senhor deu a Paulo para Paulo dar a nós, que ele recebeu do Senhor para nós, é que na noite em que o Senhor foi traído, ele tomou o pão e depois tomou o vinho e antes disso está claro, fez o lava-pés e diz assim para fazermos isto em memória dele. Não está a dizer para fazermos isto um dia depois. Estamos a discernir o corpo do Senhor em memória do que ele fez quando ele era um ser físico. E depois diz assim, no versículo 25, esta é, depois de haver ceado, de novo, está aqui a descrever, depois de haver ceado, de semelhante modo, tomou o cálice, este cálice é a nova aliança. Isto é, depois dele observar os símbolos do Antigo Testamento, que ele não os quebrou, fez na hora e data exata, senão tinha pecado. Senão Jesus Cristo tinha pecado. E se Jesus Cristo tivesse pecado, ele não é o seu e o meu Salvador. Ele então fez isso de acordo com o mandamento. Ele não pecou. Chegando a hora. Ele então fez isso. Isto é parte deste sacrifício e da morte do Senhor. Para nós discernirmos o corpo do Senhor. Diz assim, versículo 29. 1 Coríntios capítulo 11.
pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Queridos irmãos, claramente, a cerimónia da Páscoa não é depois de Jesus Cristo ter morrido. Isto é, ele morreu às 3 da tarde no dia 14. Então não podemos fazer a cerimónia da Páscoa no dia 15, porque foi isso então depois de ele ter sido morto, de ter morrido. E por isso tem que ser antes dele morrer, porque foi quando ele a celebrou, que isto é no dia 14. E por isso vemos a instrução do Antigo Testamento, o exemplo de Jesus Cristo e a instrução que foi dada por Jesus Cristo a Paulo, muitos anos depois de Jesus Cristo ter ressuscitado, para observarmos a Páscoa no dia 14. Em Hebreus 13, versículo 8, Hebreus 13, versículo 8, diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Em João, capítulo 1, versículo 19, leiam comigo, se faz favor. João, capítulo 1, versículo 19. João, capítulo 1, versículo 19. Diz assim: este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou. João disse, ele confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. Então perguntaram: quem és? És Elias? Não. Mas vemos que o Cristo foi, o Cordeiro do Senhor foi Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Cordeiro do Senhor. Leem um bocadinho mais adiante, no versículo 29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para com ele, e disse João a Jesus: eis o Cordeiro de Deus. Quem é o Cordeiro de Deus? É Jesus Cristo. E o Cordeiro de Deus introduziu 3 símbolos novos para nós pensarmos bem acerca destes símbolos. O lava-pés, que é uma atitude de serviço e carinho pelos outros. O pão, que representa sofrimento antes de ele morrer. E o vinho, o cálice, que representa o sangue da sua própria morte. E por isso, o lava-pés representa nós servirmos, uma atitude de serviço. O pão representa sacrifício pelo qual nós somos curados, para a nossa cura. E o vinho representa o sangue pelo qual os nossos pecados são removidos. Queridos irmãos, temos que discernir o corpo de Jesus Cristo fisicamente, mas também temos que discernir o corpo espiritualmente. E espiritualmente, o corpo de Cristo é a Igreja de Deus. E por isso precisamos também de nos examinar como tratamos um ao outro. Por isso, irmãos, é bem claro que a Páscoa é no dia 14 e não no dia 15.